sopro de vida. Espírito de Deus, sopra a tua presença. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais forte. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Levante as suas mãos. Por mais um instante, adore o nome do Senhor. Ele está neste lugar. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida nessa noite. Ele está aqui para te transformar. Abra o seu coração, abra a sua voz, rasgue seu coração na presença dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos ou pedimos. Ele é fiel, Ele é fiel, o Senhor é fiel. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu quero nesse momento liberar as nossas crianças para a sua sala especial. Os papais acompanhem aí as suas crianças para que elas sejam encaminhadas agora para a sua ministração. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Amém? Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Aleluia. Ainda estamos de quarentena, né, irmãos? Meia quarentena, isolamento social. Quem engordou nessa quarentena? Quem emagreceu? Quem não vai participar da enquete de jeito nenhum? Quem quebrou a balança? Oh, irmãos. De uma coisa nós sabemos, Deus cuida de nós, amém, irmãos? Deus está cuidando de nós, Ele cuida da sua igreja e com certeza vai cuidar de você, em nome de Jesus. Estamos aula das crianças? Tá, para os irmãos que estão em casa, a nossa aula para as crianças já está disponível no YouTube. Entre no nosso canal, Luz para os Povos, Urias. Você vai ver lá a ministração das crianças com a tia Voninha, não é isso? É isso. Com a tia Voninha, glória a Deus. Nós estamos então com a nossa série A Cura, os Milagres de Jesus, e hoje nós vamos falar a cura dos 10 leprosos. Hoje de manhã nós tivemos uma ministração muito abençoada, o Senhor falou muito conosco e espero que Ele continue falando ao nosso coração. Esse milagre ele está relatado somente em Lucas e nós vamos ver hoje mais um milagre extraordinário de Jesus. Lucas 17, acompanhe comigo na sua Bíblia ou aplicativo, ou acompanhe conosco no telão. Lucas 17, do verso 11 ao 19, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam,
foram purificados. Digam, enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Então, Pai, nós te pedimos pela ministração do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque nesses dias nós podemos nos reunir, levantar a nossa mão, levantar ao Senhor a adoração que é devida ao Teu santo nome. E pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, fala a nós, que a Tua palavra seja, Senhor, viva nessa noite, que ela possa produzir os seus frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Lucas conta mais um milagre extraordinário de Jesus, que foi uma cura coletiva. Esse milagre, ele tem particularidades interessantes, irmãos, e eu quero expor nessa noite ao seu coração e pedir ao Senhor que fale conosco, para que possamos escutar, obedecer e submeter à vontade de Deus para nós nesse dia. Amém, irmãos? O texto, ele traz 3 pontos interessantes. Primeiro, ele é um milagre que Jesus cura progressivamente. E nós vemos isso no verso 13 e 14. E diz: gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Vão se mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Segundo aspecto importante, ele é um milagre coletivo. Hoje é promoção, é na baciada, 10 de uma vez, pá! Eu oro a Deus para que todos nós saiamos daqui curados hoje, amém, irmãos? Para que todos nós saiamos daqui renovados e curados em nome de Jesus. É um milagre coletivo. 10 pessoas de uma vez só, é um milagre. Outro ponto, é um milagre que gera um dos temas mais relevantes na palavra de Deus, que é gratidão. Diga comigo, gratidão. É o tema central desse texto. É claro que ele tem temas, ele tem 3 temas importantes, mas gratidão é o tema central do texto. É importante a gente entender como vivia um leproso e como ele era avaliado no seu estado de saúde. É importante que você leia, preste atenção em Levítico 13. Se você está anotando, anote aí para você ler depois as leis acerca da lepra. Levíticos 13, lá diz exatamente como deveria proceder uma pessoa que apresentava sinais na pele. Levítico 13. Esse texto, ele nos diz exatamente como o sacerdote deveria fazer o diagnóstico. Então, se você na época fosse no posto de saúde, provavelmente você ia ao sacerdote. O sacerdote era o enfermeiro-chefe do posto de saúde. Ele que avaliava de acordo com a lei que o Senhor mesmo tinha dado aos judeus. Então ele deveria fazer os diagnósticos da doença, de todas as doenças da pele, como lepra, sarna, queimaduras, sinais aparentes na pele do povo. Há instruções ali bem detalhadas, mas de forma geral, se a pessoa apresentasse inchaço na pele, erupções, manchas na pele, como mudança na cor do cabelo na região, porque a lepra, ela deixa o cabelo da região afetada esbranquiçado, fica tudo branco, muda de cor. Então, e há um aprofundamento na região. Então, onde está ferido, ele fica fundo.
Então você pode ver aí na sua tela aí, que esse tipo de doença, a lepra, ela ficava muito aparente. Era difícil esconder, porque a lepra ela vai comendo a pessoa por dentro. É uma situação muito terrível, difícil de ver. Uma doença difícil, contagiosa, e naquela época não tinha recursos para ela. Então, se houvesse dúvidas a respeito desse diagnóstico, a pessoa ia ficar em isolamento por 7 dias. Você está vivendo aí um isolamento aí de 40, talvez 30, 40, 50 dias. Naquela época, para que a pessoa ficasse de quarentena, para que ela pudesse ser observada, ela ficaria 7 dias. Se ainda permanecesse a dúvida, ela ficava por mais 7 dias. E aquele que fosse declarado impuro ou doente de lepra, no final do texto de Levítico 13, mostra como era o procedimento. Veja, Levítico 13, 45 diz assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado. Então as irmãs aí que não puderam ir no salão, né? Ficaram um pouco descabeladas, né? Os salões tudo fechado, e as irmãs, onde que será de nós, né? Então ele vai andar roupa rasgada, descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto, como os irmãos estão aí, e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento, em isolamento social. Um leproso, ele não tinha mais nada a oferecer para a sociedade, a não ser que ele ficasse puro por um milagre, ou alguma coisa, a não ser que ele se curasse, de alguma forma, ele estaria à margem da sociedade, ele ficaria isolado da sociedade, ele não poderia oferecer mais nada, ele tinha que ficar afastado, ele ia gritar: impuro, impuro, ia ficar distante. Muitos iam morar num lugar chamado o Vale da Sombra da Morte. Você já leu isso no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte era um lugar de doentes terminais, onde eles ficavam ali em estado terminal esperando a morte. Esse era o Vale da Sombra da Morte. Os leprosos, eles viviam então em isolamento social. A lei ditava que eles deveriam se manter a uma distância de aproximadamente 90 metros do povo, irmãos. 90 metros é como se você sair daqui e olhar para aquela praça lá na frente. É mais ou menos essa distância. A essa distância, irmãos, pense em você, quão terrível é. Hoje a gente está vivendo um isolamento de em torno de 1,5 metro, 2, 3 metros. Já é ruim, não é verdade? Imagina 90 metros, irmãos. 90 metros você só pode dar tchau e gritar. Você não vai abraçar, você não vai ter intimidade, você não vai ter contato. 90 metros é muito distante, irmãos. Então essa era a distância determinada. Essas pessoas afastadas do convívio da sua sociedade, elas perdiam todas as suas esperanças. E vemos aqui um fato interessante, irmãos. Nós percebemos que havia um samaritano entre eles. Provavelmente haviam judeus também. Mas preste atenção, mesmo havendo rixas entre judeus e samaritanos sadios, pessoas saudáveis, o fato interessante é que na dor e na doença todo mundo se identifica. Não é verdade, irmãos? Na dor e na doença todo mundo se identifica. Os leprosos poderiam andar juntos entre si. E quantas vezes a gente não vê isso hoje? Quantas vezes os sadios estão vivendo em rixas, mas na hora da dor, irmãos, todo mundo se identifica, não é verdade? Quem já viu isso aqui? Às vezes está no hospital acompanhando alguém, ou quantas vezes você já ouviu conversas, quem já teve essa
esse momento de estar no hospital e ter ali várias pessoas com dificuldade, passando por problemas, diagnósticos complicados. Muitas vezes a gente acaba se identificando, conversando e compartilhando dificuldades para ver se um ajuda o outro. Mas muitas vezes os sadios estão brigando entre si. Quantas vezes a gente já não viu isso, irmãos? Muitas vezes quando a gente está saudável, as coisas estão indo bem, a conta bancária está beleza, está ok, a mesa do banquete está cheia. Se eu estou bem, o resto que se lasque, irmãos. O mundo, ele cria pessoas egoístas. O mundo cria pessoas que querem entrar na frente da fila, que quer ser o primeiro. Então, se eu estou bem, eu quero que o pobre fique longe, eu quero que o desempregado não me perturbe, o doente que toma o seu remédio para lá, e se ele sarar, eu não estou nem aí. E está tudo certo. O mundo hoje cria esse tipo de pessoa, gente egoísta, mas na dor, irmãos, no sofrimento, a gente anda junto com quem nunca imaginou. A igreja, irmãos, tem que fazer a diferença nessa hora. Sendo o elemento, sendo a organização que aproxima as pessoas, que gera paz, que é conciliadora. A igreja tem esse papel de trazer as pessoas para perto de Jesus, para fazer discípulos de Jesus. A gente precisa andar junto com Ele. Na dor e no sofrimento, irmãos, a gente anda junto com pessoas que a gente nunca imaginou. Quando você está bem e bancando tudo, os seus amigos muitas vezes estão ali, jurando amor eterno, mas quando a coisa fica ruim, irmãos, aqueles amigos, de uma hora para outra, eles desaparecem, fica tudo abduzido, tudo some. Cadê os amigos? Quando você estava bancando tudo, estava todo mundo lá. Mas quando a coisa fica difícil, irmãos, aí os falsos amigos somem. E quem aparece, irmãos? Os verdadeiros amigos. Amigos de verdade. Tem uma música que eu me lembrei quando estava preparando essa palavra. Essa música é do Sérgio Pimenta. É um irmão compositor muito talentoso, ele já partiu. E ele fez uma música que fala sobre a dor. E eu queria que você prestasse atenção. A letra vai estar na sua tela. Preste atenção na letra dessa música. Como ela reflete aquilo que eu quero falar nessa noite. Vamos cantar. Só quem sofreu pode avaliar. Quem sofreu pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele sofreu e até a própria morte venceu, trazendo amor capaz de atender a todo homem. Não é assim, irmãos? Só quem sofreu pode avaliar uma pessoa que sofreu. Está claro que o mundo, irmãos, ele precisa hoje de uma igreja resolvida, uma igreja ativa, uma igreja operante nesses dias, porque o amor de muitos vão se esfriar. De muitos, mas não de todos. De muitos, mas não de todos. Se você sabe, se você
tem convicção de que seu amor não vai se esfriar, é porque o Espírito Santo está movendo dentro de você, e você é a igreja viva do Senhor que vai fazer diferença nesses dias, que vai tratar as pessoas como o próximo e não como o outro. Sabe qual é a diferença, irmãos? O próximo é aquele que você traz para perto para ajudar. O outro é o seu concorrente. O outro é aquele que você quer entrar na frente da fila. O próximo é aquele que você pode ajudar. É a primeira pessoa que está próxima a você, que você pode estender a mão, que você pode fazer algo, que você pode interceder, que você pode andar junto, que você pode ajudar. A igreja trata as pessoas como o próximo. O mundo trata as pessoas como o outro. Todo mundo é concorrente no mundo. Algumas coisas precisam ser destacadas nesse texto aqui, irmãos. Verso 12 diz, verso 12 conta que os leprosos, eles se aproximaram o máximo que puderam para ser ouvidos quando gritaram. Então quem tirou a foto aí, irmãos, acho que ele perdeu 3, acho que ainda estava usando rolo de filme, né? Não diz se eles chegaram próximo desse tanto aí, é só uma ilustração. Mas eles chegaram próximo a ponto de gritarem e Jesus ouvir. Talvez no meio de uma multidão, eu imagino que eles tenham chegado em cerca de 10, 20, 30 metros. E eles gritaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Irmãos, fala para mim, Deus sabe quem nós somos. Deus sabe que nós precisamos, quais são as nossas necessidades, não sabe, irmãos? Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece as nossas falhas, as nossas doenças. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos, apesar de cada dia termos menos fios de cabelo. Alguns nem tem mais. Mas fica evidente, irmãos, na palavra de Deus, que Ele espera que nós nos acheguemos a Ele. Irmão, você quer ver um milagre acontecer, você tem que ir até Jesus. Você tem que entrar em rota de colisão com Jesus. Fica evidente, irmãos, na palavra de Deus, que Ele espera que nós nos acheguemos a Ele, que contemos para Ele a nossa dor, a nossa dificuldade, a nossa angústia, o nosso sofrimento, o nosso pecado, e Ele é capaz de fazer essa identificação com você. Por que isso? Porque Jesus sofreu as dores do mundo na cruz. Jesus sabe o que é padecer na mente e no corpo. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados, porque temos Deus como um ser distante, que está cuidando de tudo, mas que não pode cuidar da gente. Parece que Deus tem coisas mais importantes para resolver. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se importa com você. Nós não estamos à deriva. Não estamos à deriva, irmãos, largados no mundo para nascer, passar por aqui, morrer e acabou. Não, irmãos, depois que a gente entra na existência, a gente nunca mais sai da existência. Você está aqui, você existe para um propósito, amém, irmãos? Você está aqui com um propósito, você vive para um propósito, diga amém. Eu quero te dizer, Deus escuta o nosso clamor, Deus escuta o seu clamor. Clame a Ele nessa noite, clame a Ele agora, e Ele vai ouvir a sua voz. Não importa o quão difícil seja confessar a sua dificuldade, a sua dor, o seu pecado, o seu sofrimento, só clame a Ele, queridos. Fala com Deus. Fala com Deus. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida nessa manhã. Sabe o que isso quer dizer? Que hoje você tem uma nova chance. Hoje é dia de cura. Hoje é dia que o Senhor fez para você
vamos nos alegrar nele. Esse é o dia que o Senhor fez. E Ele fez para quê? Para que nós glorifiquemos o Seu nome. Demos glória a Ele. Sim, Senhor, nós precisamos ser curados, mas o propósito final é que nós glorifiquemos a Deus com a nossa vida. Quantos querem glorificar a Deus com a sua vida, em nome de Jesus? Amém? Clame de todo o coração. Outro ponto importante, irmãos: Deus escuta aquele que está à margem. E quem são esses? Quem são os que estão à margem ou marginalizados? Muitas vezes você pode pensar, puxa, um marginal é aquele bandido, é aquele que está preso. Muitas vezes o marginal é o pobre que está encostado no canto da rua pedindo esmola. Aqueles que estão muitas vezes olhando e sorrindo para você, até mesmo dentro da igreja, podem estar à margem, marginalizados daquilo que Deus tem para ele. Muitas vezes, irmãos, pessoas que estão sorrindo e olhando para nós, mas estão carregando por dentro uma dor insuportável, lembranças de eventos dolorosos, de pessoas que foram traídas, foram deixadas de lado, foram descartadas. São pessoas que sofreram eventos catastróficos em suas vidas. E muitas vezes essas pessoas estão vivendo à margem. Elas conseguem ver os outros se aproximando dos seus alvos, alcançando aquilo que planejaram, se aproximando dos seus sonhos, alcançando aquilo que almejaram. Seus alvos estão sendo concluídos, estão concluindo projetos, vencendo etapas. E os que estão à margem observam as conquistas dos outros, mas não conseguem enxergar que os seus sonhos um dia possam se realizar. São essas pessoas que estou te falando, que estão à margem. À margem do quê? Daquilo que Deus tem para ela, daquilo que Deus planejou. Algo te bloqueou, um diagnóstico complicado te parou, um evento catastrófico te parou. Você parou de avançar, você estava seguindo para um alvo, de repente você está estagnado, parado, sem conseguir avançar, sem conseguir enxergar que há um futuro glorioso para você em Deus, sem enxergar que há algo mais na vida para você do que aquilo que você está vivendo hoje. Se você percebe hoje que você deveria estar avançando, se você deveria estar um pouco mais à frente, se você deveria estar alcançando os seus alvos, e você percebe que está parado, talvez você seja uma pessoa que esteja à margem dos projetos de Deus na sua vida. Muitas vezes por trazer marcas na vida tão traumáticas que os colocaram nessa posição. Se você se vê à margem então dos sonhos de Deus, daquilo que Deus te chamou para realizar nele, clame a Deus e Ele vai te curar hoje em nome de Jesus. Deus está aqui hoje para ouvir o seu clamor, querido. Ele pode te dar um novo começo, Ele pode te livrar da dor. Você pode se ver livre daquilo que te separou, que te tirou da rota, que te tirou do alvo. E muitas vezes você está parado num lugar de morte. Muitas vezes você está parado observando pessoas conquistando, e você está esperando por um milagre do Senhor na sua vida. E esse milagre, irmãos, Deus pode operar hoje na sua vida. Deus pode operar hoje na sua vida. Creia que como esses leprosos foram alcançados, você pode ser alcançado nessa noite também, para que você pare de viver à margem e alcance os projetos de Deus na sua vida. Hoje é dia de cura nessa casa, irmãos. Diga a Deus: eu tenho uma lepra, me cure. Eu tenho marcas das quais eu não consigo me livrar, me cure. Mestre, tem misericórdia de nós. Deus pode curar todo mundo aqui hoje, irmãos, de uma só vez. Porque toda a dor que você está sentindo aqui hoje, Jesus já sentiu ela na cruz.
Ele carregou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos o que, irmãos? Sarados, sarados. E quem está com dor, irmãos, vai aonde? No médico. O médico dos médicos está nessa noite aqui. Amém, irmãos? Se você está com uma dorzinha suave, você toma um Doril, não é verdade? Porque tomou Doril, a dor sumiu. Mas quando a dor aumenta, irmãos, e o Doril não resolve mais, você tem que ir onde? No médico. Não importa o tamanho da dor ou do pecado, situações te deixam à margem. Entre em rota de colisão com Jesus aqui hoje. Deus vai te tirar dessa pausa na sua vida. Ele vai dar um play na sua vida, e Ele vai dar um rec na sua vida. Eu usei esse exemplo aqui hoje de manhã, que quem já gravou alguma coisa num estúdio de gravação sabe muito bem o que eu estou te falando. Então a gente tinha aqueles gravadores grandes, tinha aqueles rolos de fita. Vocês já viram algum filme? Um gravadorzão grande assim, que tinha aqueles rolos de fita que ficava rodando assim. E ali quando você precisava tocar a música, você dava um play. Então aquilo acontecia, você escutava a música, mas na hora de imprimir alguma coisa, na hora de gravar alguma coisa, você apertava o REC, de recorde, na TV Record não, que é a mesma palavra na verdade, mas é gravar. Gravar, Deus quer imprimir em você algo mais hoje. Deus quer imprimir em você, deixar marcado na sua vida os propósitos que Ele tem para você. Ele vai te marcar com a marca da promessa. Ele vai imprimir em você milagres e eventos tão marcantes de alegria, que vão te dar um novo sentido para a sua vida, que vão te cobrir e te marcar com o sangue de Jesus. Amém? Vai trocar as suas vestes e vai poder te encher do Espírito, vai encher o seu peito de alegria. Nós vamos declarar juntos Isaías 61, que é um texto que indica que você está na rota certa. Isaías 61, vamos ler juntos. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Lê alto. Põe feijão aí, irmãos. Vamos forte, vai. Glória a Deus. Essa é a declaração, irmãos, de quem entrou na rota de novo, de quem está trilhando o caminho, de quem saiu da margem, está prosseguindo para o alvo. Você é plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Deus te plantou neste lugar para glorificar o nome dEle. Deus não rejeita, irmãos, aquele que clamar. Deus não rejeita se você clamar por Ele. Ele vai te ajudar a caminhar. Ele vai caminhar junto de você. Ele vai ser a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Depois de ouvir a voz dos leprosos, Jesus manda eles fazerem algo. Vá ao sacerdote, vá ao seu pastor, vai para a igreja. Jesus poderia operar um milagre instantâneo ali, irmãos? Sim. Deus tinha poder, Jesus tinha autoridade. Jesus poderia operar um milagre instantâneo, mas Ele não fez, porque havia uma lei a ser cumprida, havia um protocolo a ser cumprido. As obras de Deus na nossa vida, irmãos, elas dependem de obediência.
Tem processo de Deus que a gente experimenta quando vem para a igreja, quando vai ser acompanhado, quando vai ser avaliado, supervisionado pelo pastor, pelo sacerdote. Por quê? Porque dependem de decisões, dependem de pequenas atitudes, de dar um passo após o outro, de trilhar o caminho da vitória. Depende de mostrar o quanto você está curado, ou depende de você mostrar o quanto você está disposto a ser curado, a ser transformado. Tem milagres de Deus na nossa vida que eles vão acontecendo passo a passo, porque você tem que mostrar interesse, você tem que ir, você tem que obedecer, você tem que andar junto com o seu pastor, você tem que se mostrar para ele: olha aqui a minha ferida, olha, ontem eu estava assim, olha, eu estou melhorando, pastor, olha, sacerdote, eu estou melhorando. Foram isso que eles foram fazer. Olha, sacerdote, olha aqui. E quando eles iam, eles foram purificados. Na obediência, irmãos, esse povo foi curado. No processo de obedecer, no processo de ser transparente e de mostrar: olha aqui a minha ferida, me avalia de novo. Antes eu estava impuro, mas pastor, olha aqui, vê se eu estou apto agora, vê se eu posso voltar para os projetos de Deus. Muita coisa, irmãos, vai depender de transparência, de se mostrar para a sua liderança. Jesus poderia ter feito um milagre instantâneo, mas não fez. Então, porque há milagres, irmãos, que eles dependem de você decidir passo a passo a seguir a Jesus, a obedecer a Ele. Diga comigo: toda conquista demanda uma trajetória. Tem algo importante que você conquistou, que veio assim do nada? A não ser que você tenha recebido, sei lá, uma herança. Aquelas heranças que você dorme pobre e amanhece rico. Onde você não fez esforço nenhum. Tem algo importante, porque quem quer os melhores cursos tem que fazer o quê, irmão? Estudar mais, não é verdade? Então tudo que é importante na sua vida, ele demandou um investimento, abrir mão de coisas, obedecer, passar por processos, aplicar na sua vida a disciplina, para alcançar aquele alvo que você está querendo. Toda conquista demanda uma trajetória. A palavra diz que Jesus veio cumprir a lei, e essa era a lei. A pessoa não era considerada pura sem a avaliação do sacerdote, porque a gente não foi feito, irmãos, para andar sozinho. Precisamos de estar vinculados, conectados, porque tudo que Deus faz, Ele faz conforme a sua palavra. Deus e a sua palavra são um só. Jesus não fez nada fora da palavra ou em desacordo com a lei. É importante a gente destacar isso, irmãos, porque existem requisitos, princípios bíblicos a serem cumpridos. Jesus não tirou a autoridade daquele sacerdote, mesmo sendo um sacerdote muito maior, o sacerdote perfeito. Mesmo sendo Deus, Jesus não usurpou ser igual a Deus. Entendem agora, irmãos? Entende o que Jesus fez aqui? Um princípio. Jesus estava debaixo do princípio. Jesus não entrou em desacordo com a palavra. E quando eles iam, quando obedeciam ao comando de Jesus, quando caminhavam, eles ficaram limpos. Não há como desfrutar, irmãos, do melhor de Deus sem ouvir e obedecer à voz de Deus. Amém? Quando você fizer isso, quando nós fizermos isso, nós vamos ser curados. O processo de cura vem no ir. O processo de cura vem no ir. Há um processo de cura esperando você ir, se mover na direção de Jesus. Descruzar os braços, muitas vezes esquecer a dor.
Porque muitas vezes, irmãos, quando a gente está machucado, é difícil até de levantar. Não é verdade? Quando você está machucado, às vezes quando você está com o pé todo ferido, é difícil de andar. Quem joga bola aqui? Eu jogo bola também, tá, irmãos? Sou atacante. Tô brincando. Quem joga bola aqui já machucou o pé, e aí você vai no jogo só para ver os amigos jogar, irmãos. Por quê? Porque está machucado, não tem jeito de jogar. E eu, na minha grande habilidade, já quebrei o pé jogando bola. A bola estava ali, eu pisei, esse pé foi para lá, o meu corpo foi para trás e eu caí sentado em cima daquele pé ali. Foi uma delícia, irmãos. Foi um momento assim de... Né, pastor Marcos? Foi aquele momento que você glorifica a Deus, que você fica relaxado. Você fala assim, meu Deus, me leva agora, que eu não aguento isso aqui. Então, quando eles caminhavam, eles ficaram limpos. É importante a gente ouvir e obedecer a voz de Jesus. Esse processo, irmãos, de descruzar os braços, de vencer a dor, para que a gente se aproxime de Jesus, é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Nós precisamos estar dispostos a nos mover em direção a Jesus. Amém, irmãos? Há um processo de cura quando a gente decide. Deus não tem pressa. Ele tem o tempo dele e nós precisamos aprender a viver conforme o tempo de Deus. Precisamos ajustar o nosso time com o time de Jesus. Eu usei esse exemplo também de manhã. Quem já jogou vôlei aqui sabe que existe um time da bola, não é verdade? Quando o levantador levanta a bola, quem vai cortar, ele precisa entrar no time da bola, não é verdade? Porque se ele pular antes, na hora de cortar a bola não chegou. Se ele pular depois, quando ele chegar na hora de cortar a bola já passou. Então, se você é mais antigo, assim igual eu, quem lembra aqui do Bernard que dava o saque Jornada nas Estrelas, né? Hoje de manhã eu errei o nome. Era Jornada nas Estrelas, é isso? Jornada nas Estrelas, irmãos. É o seguinte, o Bernard, ele ia lá pro fundo da quadra, e aí o Galvão ficava louco. Ele vai pro viagem, ele vai pro jornada, né? E aí o Bernardo ficava lá, irmãos, no fundo da quadra, preparando. Irmãos, o Bernardo jogava essa bola lá no teto do ginásio. E era interessante porque quem ia receber a bola tinha que ajustar o time. Porque o saque do Bernardo demorava muito. Porque ela ia, irmãos. E quando ela ia, dava tempo de você tomar um café. E aí o cara que estava aqui, ó, esperando a bola vir, ele está lá esperando, né? Uai, será que ela está indo, está voltando? Ele tinha que ajustar o time, irmãos. E quantos pontos o Bernard não fez porque os caras perdiam o time da bola? Era confuso. A gente precisa entrar no time de Jesus, porque não era a bola que entrava no time do receptor. A pessoa que vai cortar não é a bola que entra no time dele, é ele que entra no time da bola. Entenderam isso aqui, irmãos? A gente precisa ajustar o time com Jesus. Não é ele que vem ajustar a nossa vida, a nossa dificuldade. É a gente que tem que se mover, é a gente que tem que entrar no time de Jesus. Entenderam isso aqui, irmãos? Deus não mandou Jesus adulto. Ele veio como criança e provavelmente fez essas bagunças que nossos filhos fazem aqui tudo, irmãos. Que quando termina o culto aqui, quem já viu uma festa, né, irmãos? Termina o culto, os meninos entram assim, ó, mas com gosto de gás. Tipo, tá dominado, o salão é nosso. E é uma benção, né, irmãos? Meninada é uma benção. O salão é nosso. Jesus também passou pelos processos, irmãos. Por que a gente não passaria? Por que a gente não passaria? Por que a gente pularia etapas? Jesus não pulou etapa.
Jesus não pulou etapa nenhuma. Não teria vindo adulto. Jesus nasceu criança, passou por todos os processos. A voz ficou fina e grossa, fina e grossa. Do mesmo jeito, fez as bagunças que os nossos meninos fazem aqui. Ficou adolescente, aprendeu uma profissão, começou o seu ministério, morreu, ressuscitou, está vivo. E nós somos a sua igreja. Amém, irmãos? Nós somos a sua igreja. Então Deus está te chamando para confessar aqui. Deus me tira dessa lepra, desse ambiente de morte, de afastamento. Me mostra, me ensina a perdoar o fulano, Beltrano, o cicrano. É um milagre que Ele vai fazendo em nós, irmãos. É progressivo. É progressivo, é um milagre que Ele vai fazendo. Ele vai nos transformando. Uns têm problema, irmãos, com dinheiro, outros têm problemas emocionais, talvez gente que tem problema com pornografia. Fala com Deus, meus irmãos. Precisa ter coragem para confessar, mas entra no processo, porque quando você começa a ir, a lepra vai embora. Você vai sendo curado. A gente confessa, irmãos, os pecados para sermos curados. Vem do jeito que você está hoje, irmãos. Mesmo sem nada a oferecer, mesmo sem atrativos para a sociedade, mesmo sem atrativos para as pessoas que estão perto de você, mesmo sem atrativos para Deus, venha imprestável, estragado, podre, caindo aos pedaços, não importa do jeito que estiver, mas pelo amor de Deus, ouça a voz do Espírito nessa noite, clame, obedeça a voz e siga em direção a Jesus, e obedeça a sua palavra, o seu comando. Cada passo que damos em direção à obediência, nós somos curados. Vamos dizer juntos: cada passo que damos em direção à obediência, nós somos curados. Agora, o propósito de Deus não é só fazer um milagre, não é agir somente pontualmente na nossa vida. O propósito de Deus não é só fazer um milagre. É claro, é evidente que Ele tem mais. Jesus veio para que a gente tivesse vida, e vida em abundância, vida plena. Existe vida, irmãos, após um milagre. Existe vida após um milagre. Jesus veio para a salvação das nossas almas. Ele veio ofertar mais que um milagre. Ele veio ofertar a sua vida, para que por meio do seu sacrifício nós tivéssemos vida, e vida eterna. A gente leu no texto verso 15, não tem esse, Lucas 17 verso 15 diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Curou 10, irmãos, voltou só. Curou 10, voltou só 1. Irmãos, gratidão é um gesto de nobreza. Não depende de formação, não depende de nacionalidade. E gratidão se transformou naquela hora em adoração. A gratidão se transformou em adoração, porque diante de Deus, irmãos, aquele que reconheceu de onde ele veio, o que aconteceu com ele e o que recebeu de Deus, só tem uma atitude, só pode fazer uma coisa: adorar a Deus. Adorar a Deus, aquele que reconhece de onde ele saiu, o que Deus fez na vida dele. E o que Deus pode fazer só tem uma atitude. Deus, irmãos, ou você rejeita ou você adora. Esse cara aqui, esse samaritano, talvez ele tenha nos ofertado a maior lição desse texto. Porque o milagre, irmãos, ele não é o fim das coisas, ele é só o começo. Os outros talvez ficaram
deslumbrados, encantados, foram mostrar para o sacerdote, foram mostrar para a sua família: olha, eu estou limpo. Mas esqueceram de quem fez o milagre, nem voltaram para agradecer. Mas esse cara aqui, esse samaritano, ele deixou uma lição para nós. Gratidão vai gerar adoração. Reconhecer aquilo que Deus fez e querer caminhar com Deus, irmãos, é a única coisa que nos resta. E ele falou, ele deu glória a Deus. Jesus falou para ele: rapaz, mas não eram 10? Só você voltou para glorificar a Deus. E o que Jesus falou para ele? Vai, a tua fé te salvou. Quantas pessoas você conhece que receberam um milagre e logo depois eles se afastaram de Jesus? Jesus quer fazer mais que um milagre em nossas vidas, irmãos. Ele quer salvar a nossa alma, para que vivamos uma vida, uma caminhada com Jesus. Receber um milagre, irmãos, não salva ninguém. Receber um milagre não salva ninguém. Os milagres provam o poder, os milagres provam a autoridade, a divindade de Jesus. Mas a palavra diz que muitos viram, muitos receberam milagres, mas mesmo assim, logo em seguida, o abandonaram. Receberam e conheceram o poder de Deus, mas mesmo assim o rejeitaram. A gente fala aqui que passou pertinho de ser salvo. Faltou um beijo de pulga. Quase foram salvos. Receberam o milagre, mas acharam que o milagre era tudo na vida. Pode passar o outro. João 12:37 diz: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Mesmo Jesus operando um tanto de milagres, muitas pessoas não acreditaram nele. Olha como o coração das pessoas, irmãos, é duro. Muitas vezes a gente é duro de coração. Jesus está fazendo um milagre, Jesus está se movendo no nosso meio, e tanta gente de braço cruzado. Esse é um chamado, irmãos, para a igreja descruzar os braços. Esse é um chamado, esse é um sacode de Jesus falando: meu filho, acorda, igreja, está na hora. E Jesus anunciando uma vez que ele teria que morrer, ele diz assim, João 12:27: agora meu coração está perturbado, e o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Não está sublinhado aí, irmãos? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Os outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Dois tipos de pessoas no mesmo salão. Deus falou com Jesus, uns ouviram um trovão, pá, rapaz, vai chover hoje, hein? Outros ouviram um anjo falar, outros falaram: olha, um anjo falou com ele. Dois tipos de pessoa, a mesma voz, o mesmo salão, as pessoas escutaram coisas diferentes. Sabe por que a gente vive, irmãos? Sabe qual é o sentido da vida? Glorificar a Deus com a nossa vida. Diga comigo: Pai, levante suas mãos. Diga comigo: Pai, glorifica o teu nome. Isso é adoração, irmãos. Isso é adoração. Há uma diferença, irmãos, entre provar e
crer. Há uma diferença entre provar e crer. Provar nem sempre resulta em crer naquilo que foi feito ou quem o fez. Crer significa confiar mesmo que não se veja como e quando será feito. Já vi gente, irmão, ser beneficiada com bênçãos, com milagres de Deus e depois dizer: eu não pedi. Às vezes Deus faz um milagre e você vai na pessoa: puxa, que bom, Deus fez um milagre, vamos para a igreja, vamos seguir a Jesus, vamos. E a pessoa fala: não mexer com isso não, esse negócio de igreja trabalha demais. Mas Deus fez um milagre na sua vida. Eu não pedi. Nem todos se convenceram de fato que Jesus era o Filho de Deus, irmãos. Buscavam nele só uma solução pontual para aquele momento, uma bênção, um milagre, mas não queriam ser discípulos, não queriam andar com ele, não havia interesse em andar com ele. Buscavam em Jesus só aquilo que ele podia oferecer. Isso nos mostra, irmãos, que até mesmo a melhor evidência só é efetiva se houver vontade. Se houver vontade, andar com Deus, irmãos, é uma decisão. Quem vem a Deus só pela emoção, quando a emoção se vai, ele abandona Jesus. A emoção não segura ninguém na igreja, irmãos. Já vi gente babar em conferência, em louvor, na outra semana ele está, na hora da adoração, ele está de braço cruzado na igreja, contando as luzes da igreja que está queimada. Emoção não segura ninguém na igreja, irmãos. Eu lembro da época que era adolescente. Você lembra? Dos cultos de poder. Rapaz, era aquele tanto de adolescente rolando no chão, falando em língua. Você fala: que maravilha, rapaz. Né? E Babi chora, que a meleca mistura assim, coisa linda. Você fala assim: rapaz, esse cara esse está firme. Aí uma vez chegou um líder de adolescente, pegou a Bíblia, falou para a meninada que estava no chão lá, falou: isso aqui não segura ninguém na igreja, isso aqui não salva ninguém. Sabe o que segura uma pessoa no evangelho? Ele levantou a Bíblia e falou: isso aqui, ó. Então vocês levantam daí e vai ler isso aqui. Porque isso aqui não salva ninguém, isso aqui não segura ninguém na igreja. Ah, mas é ruim? Não, não é ruim, irmão. Você pode orar, pode babar, pode falar em língua, ser maravilhoso, é uma bênção. Só que a vida, o alimento espiritual não vem daí. O alimento espiritual vem em ouvir e crer na palavra do Senhor. Amém? A melhor evidência, irmão, só é efetiva se houver vontade. Aqueles que se fecharem para Deus ouvirão apenas então um trovão, igual o texto disse. Mas aqueles que abrirem o seu coração e os seus ouvidos ouvirão a própria voz de Deus. Se você ficar longe de Deus, irmão, você vai escutar só trovão. Muitas vezes vai ficar só com medo, pensar assim: puxa, tem alguma coisa acontecendo, mas nunca vai saber o que é. Mas aqueles que abrirem o seu coração, aqueles que quiserem se achegar, esses ouvirão a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Eu quero, irmãos, ouvir a voz de Deus mais do que escutar trovão. Concluindo aqui, irmãos, o milagre só é para te tirar da margem. O milagre não é o fim do propósito de Deus na sua vida, mas ele pode ser o começo de uma nova caminhada. Ele é o meio pelo qual Deus abre o caminho para você viver e desenvolver a sua salvação. Amém, irmãos? Queria pedir para você ficar de pé. Irmãos, nós precisamos clamar a Deus nessa noite. Sabe por quê? Igreja é lugar
de ex alguma coisa. Igreja é lugar de ex alguma coisa. Hoje é dia de você se tornar talvez um ex-leproso, um ex-doente, um ex-viciado, um ex-avarento, um ex-duro de coração, um ex-pecador, para se tornar um curado, irmãos, que vai fazer a vontade de Deus. Quantos querem ser curados nessa noite? Se você tem, irmãos, se você tem, irmão Joel, passa o último slide, por favor. Se você tem algo para clamar a Deus, esse é o momento. Eu tenho algumas perguntas para você orar em cima delas, conforme aquilo que a gente pregou. Primeira pergunta é: você sente que você precisa se achegar a Deus hoje e clamar por Ele? Talvez você sente que está à margem. Talvez você creia que você precisa clamar a Deus de alguma forma hoje, gritar por Ele, chamar por Ele, falar: Jesus, Mestre, tem misericórdia de mim. Se você tem convicção de que precisa fazer isso, ore ao Senhor nesse sentido. Segunda pergunta: você tem pendências na sua vida que te deixaram doente? Muitas vezes coisas terríveis aconteceram com você, pessoas te traíram, te deixaram de lado, coisas que te bloquearam espiritualmente. Você sente que está parado, que não conseguiu avançar no projeto de Deus para a sua vida. Esse é o momento de clamar ao Senhor. Terceira pergunta: você quer clamar pela ação de Deus na sua vida? Você quer ser transformado de verdade? Você quer ser curado de verdade? Está na hora de clamar a Deus. Você quer algo sobrenatural de Deus na sua vida? Clame pelo Senhor agora. E a outra pergunta: você quer só um milagre ou quer andar com Jesus? Muitas vezes as pessoas escolhem viver só um milagre, irmãos. Mas o que Jesus está te chamando é para caminhar com Ele. Jesus está te chamando para andar com Ele, para ser seu discípulo. Bem, eu já fiz as perguntas, agora é você e Deus. Se você sente que precisa clamar ao Senhor, faça isso agora. Os irmãos vão ministrar. Você pode apagar a luz do salão, por favor. Eu quero que você fique livre para gritar, para clamar ao Senhor, para chamar por Ele, para falar: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu quero sair da margem, eu quero entrar no projeto, eu quero estar dentro, Senhor.